Olá a todos que acompanham o canal Direito Favorável. Sou o professor Ronaldo Olim e nós vamos falar sobre direito constitucional, mais especificamente sobre poder executivo. Aqui no canal do Direito Favorável já existem dois outros blocos gravados sobre este mesmo assunto, em que nós tratamos sobre as características e disposições gerais do poder executivo e sobre o que significa ser presidente da República e quais as atribuições do presidente da República. Neste bloco, portanto, nós trataremos sobre a questão dos crimes de responsabilidade e dos crimes comuns a serem cometidos pelo presidente da República. Os primeiros, crimes de responsabilidade. Primeira observação que deve ser feita aqui. Apesar do nome, crime de responsabilidade ele não é crime. Por quê? Porque ele não tem natureza penal. Na verdade, ele é uma infração político-administrativa. Sendo assim, não irá incidir sobre ele um eventual processo criminal. Crime de responsabilidade, lembre-se, esfera político-administrativa. Isso vai ser importante mais à frente. Em relação aos crimes de responsabilidade, a Constituição traz o rol dos atos do presidente da República que importam em crime de responsabilidade lá no artigo 85, como atentar contra a existência da União, não cumprir decisões judiciais. Uma observação importantíssima. Esses incisos do artigo 85 que falam sobre as hipóteses de crime de responsabilidade constituem um rol exemplificativo. Existem outras hipóteses que não apenas estas do artigo 85, que também estão descritas na Lei 1079, lá de 1950, e na Lei 10.028. Então, duas leis que também abordam o assunto de crime de responsabilidade. Que fique bem claro isso, rol exemplificativo. Pois bem, qualquer cidadão pode apresentar a denúncia contra o presidente da República por cometimento de crime de responsabilidade. Esta denúncia será apresentada ao presidente da Câmara dos Deputados, que pode monocraticamente aceitar ou rejeitar tal denúncia. O trâmite, as regras gerais do trâmite do processo de crime de responsabilidade você encontrará no artigo 86 e na Lei 1079 de 50, além de regras mais específicas no regimento interno de cada casa do Congresso Nacional. Sendo assim, caso o presidente da Câmara dos Deputados rejeite monocraticamente a apresentação da denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade, o procedimento é arquivado. Na verdade, nem se instaura o procedimento, aquele pedido é arquivado. Caso ele aceite, aí sim, nós teremos aqui o início de um procedimento. Ainda não se fala de processo de impeachment, em si de um procedimento para apuração por crime de responsabilidade. Em termos gerais, será formada uma comissão especial que, ao final, produzirá um parecer que será colocado em votação a respeito se o presidente da República cometeu ou não crime de responsabilidade. Caso esse parecer seja aprovado, aí sim, tal procedimento e tal denúncia irá a plenário, onde o presidente da República terá 10 sessões para se defender. O que é o plenário? É a reunião dos 513 deputados federais na Câmara dos Deputados. Para que a denúncia contra o presidente da República seja aceita e continue o procedimento, a Constituição, no artigo 86, é expressa, precisa do voto de, no mínimo, 2/3 da Câmara dos Deputados, do total de membros da Câmara dos Deputados. É um quórum muito alto, então é um quórum qualificado, por isso nós vamos falar de quórum qualificado de 2/3. Caso não tenha esse número mínimo de votos, a denúncia será arquivada. Caso obtenha esse número mínimo de votos ou mais votos, nós daremos a consequência, nós daremos aí o procedimento, a continuação do procedimento por denúncia de crime de responsabilidade. Para onde vai agora essa denúncia? Para onde segue essa denúncia? Para o Senado Federal. E o Senado Federal, por sua vez, ele não estará subordinado à decisão da Câmara dos Deputados. Nós teremos aqui um novo juízo de admissibilidade, um segundo juízo de admissibilidade pelo Senado Federal. Também teremos a formação de uma comissão especial que também produzirá um relatório para, ao final, decidir se houve ou não crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Caso esse parecer seja aprovado, aí sim
nós teremos aqui a votação para saber se o Senado Federal como um todo irá receber ou não a denúncia do presidente da República e, consequentemente, a instauração do processo de impeachment. Então, perceba que é um pouquinho intricada essa questão do crime de responsabilidade. Primeiro passa pelo primeiro juízo de admissibilidade, que é da Câmara dos Deputados. Denúncia apresentada ao presidente, que aceita ou rejeita a denúncia. Se aceitar, comissão especial, relatório. Se for aprovado esse relatório, vai a plenário. E aí precisa de 2/3 dos votos do total de membros da Câmara dos Deputados para que a denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente da República seja aceita. Se aceita, segue para o Senado Federal, que também formará sua própria comissão especial, um relatório para saber ou não se aceita a denúncia e, posteriormente, se aceita ou não instaurar o processo de impeachment. Só estou falando de processo de impeachment agora, após o segundo juízo de admissibilidade pelo Senado Federal. No momento em que o processo de impeachment é instaurado, é iniciado, existem aqui duas consequências imediatas. Primeiro, o presidente da República ele será comunicado para se afastar de suas funções por até 180 dias. Afastamento temporário do presidente da República por até 180 dias. Não são 6 meses, 180 dias. Tem diferença sim, ok? Então, por até 180 dias. Por que por até 180 dias? Porque ele pode ser julgado antes, condenado ou absolvido, e aí ele volta. Se ultrapassar os 180 dias, ele também volta às suas funções de presidente da República. Mas o processo não é arquivado, o processo continua. Então, nós podemos ter uma hipótese esdrúxula de um presidente da República no pleno exercício de suas funções em que há um processo de impeachment instaurado contra ele lá no Senado Federal. Isso ainda não ocorreu no Brasil, mas porque seria politicamente muito ruim, mas obviamente que nós já tivemos 2 processos de impeachment que foram decididos antes desse prazo de 180 dias. Nesse caso, como esse afastamento é temporário, aqui em tese, na prática, é um caso de impedimento e assumirá, nesse período de afastamento, o vice-presidente da República. Segunda consequência da instauração do procedimento, do processo de impeachment, melhor dizendo. Os senadores que irão julgar o presidente da República, eles não têm competência de como saber conduzir um processo. Quem tem a função de saber conduzir um processo é o juiz. Só que nós estamos falando aqui das mais altas instâncias da República Brasileira. Câmara dos Deputados e Senado Federal, e o Senado Federal propriamente, julgando o presidente da República, chefe do Poder Executivo. Então não é qualquer juiz. Nós teremos aqui o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele presidirá o processo, ele conduzirá o processo, mas não é ele quem julga. Os julgadores, os juízes, no caso, e aí entre aspas, serão os 81 senadores. Pois bem, para haver a condenação do presidente da República por crime de responsabilidade, precisa haver a condenação por 2/3 dos votos do total de membros do Senado Federal. Essa condenação não está mais lá no artigo 86. Você encontra essa resposta no parágrafo único do artigo 52. Então, o Senado Federal, para condenar o presidente da República por crime de responsabilidade, precisa ter, no mínimo, 2/3 dos votos do total de membros. Uma vez condenado, o presidente da República sofrerá algumas sanções, e a sanção principal da condenação por crime de responsabilidade no processo de impeachment é exatamente o afastamento definitivo do cargo de presidente da República. Então, antes ele estava afastado temporariamente, hipótese de impedimento, e agora ele ficará afastado definitivamente. Não é mais impedimento, é uma vacância. Cuidado com o jogo de palavras. Quando nós falamos impeachment, traduzindo literalmente do inglês para o português, impeachment é impedimento. Contudo, o impeachment não é hipótese de impedimento, é hipótese de vacância do cargo. E aí o vice-presidente da República, que ocupava temporariamente, tomará posse definitivamente como presidente da República. Além da perda do cargo, uma outra sanção que pode ocorrer é a questão dele ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública por até 8 anos. Fora outras sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis a depender de qual ato de improbidade administrativa o presidente cometeu. Então, olha só, por que eu estou dizendo que pode ocorrer ou não?
No primeiro processo de impeachment ocorrido após 88, que foi o caso do Fernando Collor de Mello, pela interpretação literal da Constituição, os senadores disseram, além da perda do cargo, com a perda do cargo, tem aqui a inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer função pública. Olha só, quando a Constituição fala função pública, ela está abrangindo qualquer ligação com a administração pública. Ainda que a pessoa seja aprovada em concurso público, ela não poderá assumir, ela não pode ser nomeada para cargo comissionado, nenhuma ligação com a administração pública por 8 anos. Contudo, no processo de impeachment da Dilma Rousseff, os senadores entenderam que esta condenação não é obrigatória. A única condenação obrigatória é o afastamento do cargo, o afastamento definitivo, podendo ou não ocorrer a inabilitação por 8 anos. Por uma interpretação literal, as duas sanções deveriam ocorrer obrigatoriamente. Contudo, com essa mudança de entendimento, nós temos agora o seguinte, que a perda do cargo é a condenação principal e a inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer função pública é a condenação acessória, que pode ou não acontecer. Se você discorda de tal decisão, cabe lembrar aqui que isso já foi colocado perante o STF. O STF disse simplesmente o seguinte: tal condenação, da forma como foi feita, cabe ao Senado Federal. É um processo político e eminentemente político. E para preservar a separação de poderes, o STF ele não pode reformar tal decisão. Sendo assim, manteve-se a decisão de apenas condenar a Dilma Rousseff à perda do cargo e não a inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer função pública. Tanto que nas eleições de 2018, que se seguiram ao seu impeachment em 2016, ela tentou se candidatar, aliás, ela se candidatou a senadora pelo estado de Minas Gerais, perdendo a eleição. Muito bem, então crime de responsabilidade, as hipóteses do artigo 85, hipóteses exemplificativas, lembrar da Lei 1079, que traz outras hipóteses e trata do procedimento específico do impeachment no Congresso Nacional, a Lei 10.028, que também traz outras hipóteses, principalmente no âmbito orçamentário. Lembrar que precisa passar por um duplo juízo de admissibilidade, começando na Câmara dos Deputados, precisando a denúncia ser aceita por 2/3. E caso o processo seja instaurado no Senado Federal, ao afastamento temporário por até 180 dias, e o presidente do STF conduzirá o processo. Para haver a condenação pelo Senado Federal, também precisa ter o voto mínimo de 2/3 dos senadores. E a condenação principal, que é a perda do cargo, e a condenação acessória, que é a inabilitação por 8 anos para exercício de qualquer função pública, sem prejuízo das demais sanções penais, civis e administrativas cabíveis. Pois bem, crime de responsabilidade. O mesmo artigo 86 ele vai tratar da hipótese de crime comum praticado pelo presidente da República. O procedimento inicial de denúncia contra o presidente da República em caso de cometimento de crime conexo à função de presidente da República passará também pela Câmara dos Deputados e tal denúncia precisa ser aprovada por pelo menos 2/3 do total de membros dos deputados federais. Aqui vão algumas observações. Pois bem, quando eu estou falando de crime comum, eu estou falando, obviamente, de um processo criminal. E quem vem apresentar queixa contra o presidente da República será o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público Federal. Então, muita atenção a isso. E caso a denúncia não seja aceita pela Câmara dos Deputados, nós teremos aí o arquivamento temporário, porque nada impede que depois que o presidente da República termine o seu mandato, tal procedimento seja instaurado, tal queixa seja apresentada à justiça comum, seja justiça estadual, seja justiça federal, a depender do crime cometido. Além disso, olha uma terceira observação importantíssima que eu falei, que o crime comum cometido pelo presidente da República deve ser conexo, deve ter alguma ligação com o fato dele ser presidente da República. Pois se o crime cometido não tiver nenhuma ligação com a função de ser presidente da República, ele não responderá por aquele ato enquanto durar o mandato. É o que está prescrito no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. A isso nós damos o nome de irresponsabilidade penal relativa do presidente da República. Ele não responderá durante a vigência do seu mandato, inclusive se ele for reeleito, por atos estranhos ao exercício da sua função.
Pois bem, apresentada a denúncia, se for recebida por 2/3 da Câmara dos Deputados, irá para o Supremo Tribunal Federal. E agora eu estou falando de um processo judicial, de um crime. Não é mais para o Senado Federal, não é uma questão política, e sim uma questão judicial. Assim, o processo irá para o STF. E caso o STF receba a denúncia, ficará instaurado o procedimento, o processo criminal contra o presidente da República. No momento em que instaurado o processo criminal contra o presidente da República, nós também temos aqui nós temos a mesma consequência imediata. O presidente será notificado, será cientificado para deixar o cargo por até 180 dias. Caso o Supremo Tribunal Federal não conclua o julgamento em até 180 dias, ele retorna, mas o processo continua. Nesse período de afastamento temporário, quem irá substituí-lo será o vice-presidente da República. E para o STF condenar o presidente da República, basta que uma maioria absoluta. Se nós temos 11 ministros, basta que 6 ministros se pronunciem favoravelmente. E aqui a consequência imediata é a perda do cargo e, obviamente, as demais sanções penais cabíveis ao caso também serão aplicadas agora ao ex-presidente da República. Fique atento a essas diferenças essenciais do crime de responsabilidade para o crime comum, ok? Meu amigo, minha amiga, você que acompanha o canal do Direito Favorável, se você gostou do vídeo, dá o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Fique por dentro de tudo que acontece. Eu sou o professor Ronaldo Rolim e espero nos encontrarmos numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.